Seja muito bem-vindo ao Bona Consciência Podcast, um podcast de teologia feito para quem gosta de teologia. Eu sou Menezes Neto e a veste não faz o monge, mas o monge sabe a roupa que veste. Meu nome é Charmênia e roupa não define caráter, mas caráter define roupa. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai conversar falando sobre Vista-se com a Redenção. Fala, meu povo, aqui é o Emanuel Martins, aquele que se veste de paletó e gravata. Muito bem, pessoal, olha só, esse é o nosso piloto, certo? É o nosso primeiro programa, primeiro podcast, e eu quero deixar já registrado que é uma honra poder estar entre pessoas de Deus, homens e mulher, para a glória de Deus Pai. E nós vamos começar hoje com um tema que foi sugerido por uma das pessoas que nos seguem, uma moça que nos segue lá no Instagram. E o assunto hoje é modéstia cristã. Como deve o cristão se portar diante de uma sociedade corrompida. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tema que é muito pouco falado. Quando falado, é mais voltado apenas para uma questão de vestuário, vestimenta, né? Em quase todos os sites que você vai procurar, em quase todas as pregações, se volta muito para como a mulher deve se portar. É como se o homem, ele naturalmente fosse um ser modesto. E numa sociedade como a gente está hoje, com as igrejas do jeito que está, em que os irmãos são metrosexuais e os terninhos estão tudo acinturado, brilhoso, a gente pode pendurar o cabo no teto e girar que faz um globo de luz. Então a gente tem que começar a conversar para ambos os sexos. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Então, desde já, eu vou passar a bola para o nosso irmão Matheus, porque ele fez umas leituras muito boas e eu gostaria muito que ele começasse a conversa falando um pouco sobre como ele fez o arco de estudos dele até hoje. Então, tu comentaste, Neto, logo no ponto de partida, sobre ser enfatizado muito hoje em dia a roupa no que se refere à mulher e pouco ser dito a respeito do homem. E eu entendo que isso é uma realidade muitas vezes porque a gente não compreende qual é o real significado da roupa ou o que de fato a roupa simboliza para nós cristãos e qual é a sua função. Se a gente entendesse realidades mais profundas, a gente entenderia que a roupa ela tem uma função para ambos os sexos. Então, hoje em dia, eu sinto que a igreja, acredito que nas leituras que eu fiz, ficou visível isso, o fato de que a igreja ela tem sido muito influenciada por algumas teorias externas a ela, teorias que vêm de fora, teorias que vêm do universo acadêmico, inclusive teorias feministas que entendem que tanto a feminilidade quanto a masculinidade elas são construções sociais e elas são construções sociais que são completamente, como eu posso dizer, independentes de uma essência. Então não há uma essência masculina, nem muito menos há uma essência feminina. E as roupas são simplesmente símbolos arbitrários que nós utilizamos em nossos corpos. Só que a gente, como cristão, a gente entende que o nosso corpo, os nossos corpos possuem uma essência masculina e uma essência feminina. Então, o corpo, ele, por possuir essas essências, a roupa, ela deve ter a função de revelar essa nossa natureza. A roupa deve corresponder às nossas naturezas. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Isso fica visível também a partir da leitura que eu fiz no livro, o título dele é Deus, o Estilista, do autor Jeff Pollard, da editora Fiel. Ele fala justamente sobre esse caráter da roupa como um símbolo que tem que corresponder exatamente à nossa natureza. E aí entraria alguns textos, como ele bem coloca, por exemplo, um texto de Deuteronômio,
que fala sobre o homem não poder usar roupa de mulher, nem a mulher poder usar roupa de homem. Aí a gente sabe que no decorrer da história, a roupa ela foi se modificando, os símbolos associados à roupa foram se modificando, ao ponto de, hoje em dia, o homem não se vestir com vestidos, como era antigamente. Mas ainda assim, havia na roupa uma clara distinção entre os sexos. Essa clara distinção entre os sexos era justamente uma forma que a roupa tinha de comunicar verdades transcendentes acerca de ambos os sexos, verdades em sua essência. Então, ele vai pontuar tanto esse texto de Deuteronômio como outros textos. E a grande pergunta que ele vai fazer é a seguinte: qual é a roupa que o cristão deve vestir? Ou qual é o símbolo que o cristão deve comunicar mediante as suas roupas? Porque o cristão possui uma natureza, certo? E diante desse fato, a gente tem que se perguntar o seguinte: qual a roupa, qual a melhor roupa comunica a natureza que nós entendemos ser a natureza humana? Então, em tese, ou melhor, nesse breve começo, a ideia que eu vou buscar tratar será justamente essa: a função da roupa, o significado da roupa, para que a gente entenda que tanto homens como mulheres eles têm obrigação em verificar cuidadosamente os significados que as suas roupas trazem no contexto cultural em que eles vivem, porque isso é de total relevância, seja na sexualização da roupa, que muitas vezes a mulher acaba cometendo esse erro, seja na função de estima que a roupa também tem, que o homem veste roupas que comunicam estima social para angariar glória para si, digamos assim. Então, a princípio, seriam essas coisas que vai ser por esse caminho que eu vou trilhar. Muito bom mesmo. Até porque nós vamos ver que Deus tem uma preocupação com a questão do símbolo desde quando o homem cai. Ele tira o homem, tira a vergonha do homem e da mulher, justamente proporcionando para eles roupas adequadas, porque eles já tinham feito roupas para eles, já tinham feito, proporcionado para eles mesmos roupas, mas aquelas roupas não eram o ideal para o homem pós-queda. Então Deus vai lá e proporciona. Eu acho muito legal essa tua pegada aí. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Charmênia, pra ti, o que é modéstia? Vós, a única mulher desse grupo. Ai, meu Deus. O que é modéstia? Modéstia, se a gente for olhar bem, a gente vai ver que modéstia se assemelha à humildade. É você se portar de forma ausente de vaidade, especialmente em relação ao próprio corpo, mas que não se restringe ao próprio corpo. Vai dizer respeito às suas próprias realizações, seus êxitos, suas determinações na vida e até mesmo de acordo com as circunstâncias. Há roupas que eu posso usar na minha casa que eu não vou usar na igreja, obviamente. Então a modéstia não vai ser simplesmente um modo de usar trajes que você esteja composta, mas que você esteja composta de acordo com a situação, de acordo com as pessoas na ocasião e de acordo com o seu ser. Eu comecei dizendo justamente que caráter vai definir sim roupa, muito embora a roupa não defina o caráter, porque, obviamente, notadamente, se eu tenho um caráter que não é de estar me expondo, estar me exibindo, dificilmente eu vou usar esse tipo de roupa que as meninas têm usado hoje em dia, que na verdade são lingeries e estão à mostra para qualquer pessoa ver. Então, a gente já parte dessa primeira ideia. Será que as mulheres não estão indo além do que elas deveriam com a liberdade delas? Por que a gente deveria restringir um pouco essa nossa liberdade? Ou será que, na verdade, em vez de restringir a liberdade, a gente não está pensando, na verdade, no nosso irmão? Já que a palavra nos diz, se o teu irmão vai pecar, você tem que ter o cuidado para com o irmão, para que não leve ele a pecar. Então, essa visão, a visão do que nós podemos fazer, do que nós devemos fazer e daquilo que é adequado, aquilo que
bondoso até com o nosso próximo. Massa, muito bom. Charmênia, tu é braba. Eu gosto porque Ai, meu Deus. tu é braba. Representa a mulher e já desce logo o sarrafo. É interessante porque nós temos que ter a noção de que há uma liberdade em Cristo e essa liberdade ela está longe de uma libertinagem. Né? A nossa liberdade em Cristo é justamente quando a maturidade nos vem a ponto de que nós podemos fazer o que você acabou de dizer, que não pensar no outro antes de pensar em si, que é o princípio do cristianismo. Altruísmo. Exato. Às vezes a pessoa acha que o altruísmo é só fazer o bem no sentido de dar uma comida, devolver dízimo e oferta e coisas do tipo. As congregações, infelizmente, as que têm a questão de usos e costumes, eles transformam a roupa mais em um rito do que em uma essência. O Mateus falou da essência, você falou da essência. Se a gente aprender o porquê das coisas, o porquê Deus está fazendo tal coisa, eu acho que a gente vai agir mais conforme o Evangelho do que conforme um mero cumprimento de tabela. Né? Porque tanto homens como mulheres. Tem irmão também que vai pra academia e quando chega na igreja bota o terno arrochado até umas horas que é pra menina poder ver o braço dele já torando igual o Hulk. E isso é fato também. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Manuel, Manolozinho, amor de minha vida. Você ficou com a última parte da fala para nós iniciarmos aqui nossas teses depois da tese de doutorado de Mateus. A gente fica meio assustado, mas você vê que a Charmênia já driblou ali. Diga aí, meu filho, por onde é que você vai traçar a modéstia cristã? Muito bem. Mateus, ele iniciou aqui como um bom acadêmico que ele é. Eu sou apenas um aspirante a teólogo, um expositor do texto bíblico. É um camponês de Jesus. Eu vou me ater bastante ao que o texto sagrado vai falar, principalmente tomando por base as cartas de Paulo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, 2 Timóteo, capítulo número 2. E eu queria deixar bem claro, eu sei que o nosso público, boa parte dele, são de pentecostais, ou os que não são pentecostais, têm dúvidas em relação à prática de muitos irmãos, de muitas denominações, inclusive a que nós fazemos parte, né? No caso, eu e o Neto, eu e o Nunes. Há muita confusão, meus irmãos, em torno da modéstia, principalmente no nosso meio pentecostal. E eu, com propriedade, eu posso bater bem no que diz respeito a isso, porque às vezes nós obedecemos aos usos e costumes que as nossas denominações elas preservam, e eu vejo isso como algo bom, desde que não se coloque como termômetro para se aferir santidade. Eu vejo como algo bom, mas também vejo como algo ruim. Porque se nós não explicarmos para as pessoas, nós não expusermos a razão de ser, como nós estamos fazendo aqui, se não explicarmos a razão de ser disso, nós vamos primeiro nutrir uma religiosidade falsa e encobrir pecados, como inclusive Charmênia indiretamente acabou tocando nesse assunto. Como assim? Às vezes nós preservamos os costumes, por exemplo, a mulher tem que vestir saia. Mateus falou de um texto de Deuteronômio que por muito tempo tem sido muito mal interpretado, onde diz que a mulher não pode vestir roupa de homem e o homem não pode vestir roupa de mulher. E não importa, o negócio é vestir uma saia, né? E não importa o tamanho da saia. Eu sei que isso não é ensinado nas igrejas, mas na prática é isso que acontece. Não importa o tamanho da saia.
Não importa o tamanho Não sei como é que os irmãos aí de outros estados se referem ao que eu vou dizer agora, mas não importa o lascão da saia até onde vai. O que importa é estar vestindo saia. Eu conheço por a nossa decote. intenção... É fenda, Emanuel. Não nossa dizer intenção- feminino é fenda. Ah, ó aí. Oi? A fenda da saia. A fenda, pronto, muito bem. Como eu não entendo disso, eu chamo de lascão, certo? Uhum. Então, nós temos nessa oportunidade a intenção de esclarecer os irmãos a respeito da razão de ser. Tanto numa linha lógica, numa linha bíblica, certo? Nós vamos tentar o máximo possível aqui explicar para vocês que estão nos escutando a razão de ser da modéstia, sem que você as confunda com costumes, usos de denominações em específico. Então, eu pelo menos vou trabalhar muito nessa perspectiva, dada a minha denominação, dada ao público com o qual eu tenho contato constantemente, e inclusive hoje, por uma cristocidência, né, pela providência de Deus, um jovem veio me perguntar acerca disso. Me perguntar o que eu acho sobre essa questão de usos e costumes, e muito do que eu falei para ele, eu vou expressar a minha opinião aqui, porque quer queira ou não, quando se fala de modéstia, acaba que se tocando também nesse assunto das vestimentas, dos usos e dos costumes. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Ah, tá tranquilo. A gente tá vendo que tem pano pra manga. Eu creio que todo mundo aqui fez alguns estudos sobre os usos e costumes das congregações e eu gosto de começar já por isso mesmo. Então, olha só, a modéstia, pelo menos aos meus estudos, ela parte do princípio da humildade, do governo, do autogoverno interior de cada ser humano, do sujeito, do indivíduo. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos alcançados pela graça, as nossas volições elas são alteradas, elas devem ser alteradas. Tá? É o que nós chamamos de metanoia. Para quem não sabe o que é metanoia, é mudança de rumo, mudança de lugar, para onde você estava indo, agora você não vai mais, certo? Se eu me pegar, por exemplo, eu era um roqueiro desses que não toma banho, certo? Tênis All-Star, todo lascado, calça desbotada, camisa de rock, as mais pipocantes que você pode entender, certo? E cabelo grande, brinco, tudo, certo? Isso não definia o meu caráter, mas definia quem eu era, o que eu pensava, o que eu gostava. Todo o meu ser era refletido naquilo que eu gostava, né? Nós somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós vestimos, né? Nós somos aquilo que lemos. Se você só lê sobre futebol, você só vai conversar, obviamente, sobre futebol. Se você só lê Bíblia, então você vai ser aquela pessoa que só conversa sobre Bíblia o dia inteiro, porque você não tem outra coisa na sua mente, né? Nós somos assim, nós somos influenciáveis. Só que quando nós somos alcançados pela graça, e a minha vida mudou, vou me pegar como exemplo, é melhor. Eu conheci a Heloísa, a minha esposa, e ela era batista, e eu, quando a vi, mudei completamente, isso no mesmo dia. Claro que pelos motivos errados, porque eu ainda não era convertido, eu era um homem depravado, miserável, e o que eu queria era conseguir conquistá-la a qualquer custo. Como Charmênia conversou no podcast, na live, né? É o frio e calculista. Mas não era mal, eu só queria conquistá-la. Então, eu cortei o cabelo no mesmo dia, comprei roupa de crente, que eu nunca tinha usado na vida, roupa de crente. Que roupa de crente é essa? Pra mim, na época, era uma calça de linho, uma camisa de botão, essas camisas de botão manga curta, porque um batista que se preze usa camisa de botão curta, né, das antigas, e um tênis e um sapato social, que eu nunca tinha usado um sapato social na minha vida. Até quando eu era católico, eu só usava tênis. Então eu mudei externamente para poder conquistar a Heloísa. Só que quando a gente foi se conhecendo e eu escutei a pregação do pastor um dia porque ela faltou, fui forçado a ouvir, graças a Deus foi
foi providência divina que ela faltasse, ele falou sobre trapos de imundícia e aquela pregação mudou a minha cabeça. Porque ele falou tudo aquilo que eu era. Eu era um péssimo filho, eu era um péssimo estudante, eu era uma desgraça. Então, a partir daquele dia, eu comecei a olhar para mim como eu olho hoje. Eu sou uma desgraça. Sem Jesus, eu não valho nada. Então, consequentemente, as minhas volições também começaram a mudar. Claro, eu ainda continuo gostando de rock. Então, eu comecei a escutar a Oficina G3, a Catedral na época, porque isso é em 2001, certo? Eu sou velho, então eu comecei a escutar coisas que me aproximavam do que eu tinha antes. Só que mesmo assim, o meu caráter ainda não estava alterado. Tudo meu era próprio para mim. Da mesma forma, a roupa. Então eu ainda me vestia com roupas que a mãe de Heloísa olhava e fazia: olha, minha filha, pelo amor de Deus. Né? Então, a modéstia, quando você se torna uma pessoa madura na fé, é justamente quando você tem a liberdade de dizer não àquilo que todo mundo vai dizer sim, a grande massa de manobra. Né? A grande massa, a grande parte da população que não conhece a Jesus, elas são escravas de si mesmas, elas só não se dão conta disso. Então, quando nós nos convertemos, pelo menos aqui nos estudos que eu fiz, a nossa parte interna vai expressar humildade, porque a nossa vida não é mais nossa. Assim como Paulo vai dizer que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele, então nós começamos a colocar isso em prática, mesmo que intrinsecamente, mesmo que a gente não perceba, certo? Às vezes você vai chegar num lugar, pronto, o Charmaine ela é advogada, então se ela chega no fórum e ela chega com um short desse que as meninas usam, que parece um asa delta, ela vai chamar a atenção pela diferença, porque o lugar em que ela está não condiz com a veste dela. É bem capaz do juiz mandar prender por desacato. Né? Não entra não, não entra no não fórum. Entra no fórum, não entra. O cabo não casa de short. Né? Então assim, nós temos que entender enquanto cristãos que a nossa vida é um espetáculo ao mundo. Nós somos colocados para que o mundo veja Cristo, veja Deus. Então, se eu me visto como o mundo, que diferença eu estou fazendo? Se eu uso tudo que o mundo usa, da forma como usa e provocando o que quer provocar, que diferença eu tenho do resto do mundo? Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Então, eu acho que isso pega muito pela parte do que tu estudou, né, Mateus? A questão do símbolo, o que isso expressa e como é que tudo isso se desenrola na nossa vida cristã. Sim, tu pontuou de maneira perfeita o centro da minha fala, porque a modéstia ela tem uma relação muito íntima com a humildade. Quando você pega o Novo Testamento comentado do Champlin, ele vai associar a modéstia bastante à humildade. E na pergunta inicial eu falei que a roupa ela tem justamente a função de traduzir a nossa natureza. E a grande questão é, o que é a nossa natureza, para que a roupa então traduza? E a roupa ela deve traduzir justamente uma condição de humildade. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi um corpo humilhado. Ele foi um corpo humilhado na queda. Se você parar, já foi dito aqui logo no início sobre a questão da nudez de Adão por Turner. Uhum. Mas se você parar para pensar na nudez de Adão, a nudez de Adão comunicava algo. Adão foi criado nu e ele expressava a imagem de Deus no seu próprio corpo. Certo? Adão expressava a imagem de Deus no seu próprio corpo. No final do primeiro capítulo de Gênesis é dito que Adão e Eva eram a imagem de Deus. E no segundo capítulo eu entendo que vai fazer uma recapitulação do sexto dia, em que vai explicar como é que se processou todo o sexto dia e como é que aconteceu essa união de Adão e Eva. E o sexto dia se concentra no estado de solidão que Adão experimentou. Foi o estado de solidão que ele experimentou antes da queda. Deus viu que aquilo não era bom e fez para ele uma esposa. Ele, então, experimenta uma união que é descrita quase que poeticamente. Aquela união é uma união que beira a união da Trindade, certo? É uma união que manifesta ao mundo, comunica ao mundo por meio dos corpos dele, por meio de ambos os corpos,
uma realidade transcendente, que é a realidade divina. Quando Adão peca, ele quebra essa união. A peça de encaixe com o corpo da mulher é completamente rompida. E desde então a gente pode dizer que Adão é um ser faltante. Por quê? Porque falta glória no corpo de Adão. É interessante, né? Romanos 3 fala que nós carecemos da glória. Eu sempre fiquei muito pensativo em relação a esse texto, porque eu pensei que a palavra mais correta ali é que nós carecemos da graça. Mas o texto vai falar sobre glória. E realmente, nós somos seres faltantes em relação à glória de Deus. A glória de Deus foi manchada em nossos corpos. Se assim aconteceu, então o nosso corpo passou a possuir um estado de humilhação. Esse estado de humilhação precisa de vestes para ocultar essa humilhação. E é interessante que ao mesmo tempo que essas vestes ocultam a humilhação, elas são uma mensagem divina, que Deus vai se encarregar de preparar a solução para aquele estado de humilhação. Então, as vestes vão simbolizar justamente o estado decaído do homem. Então, eu entendo que esse estado decaído do homem deve ser ocultado pela roupa, porque o seu corpo não mais possui glória. E, ao mesmo tempo, as roupas têm a função de comunicar a redenção futura de Deus. E é interessante porque se a gente parar para analisar com mais cuidado, a gente percebe que as roupas são o elemento, as vestes são o elemento que nos cobrirão. Tem um texto de Apocalipse, no capítulo 7, que diz que as nossas vestes foram purificadas e se tornaram brancas pelo sangue de Cristo. Então, a ideia de que as vestes andam em compasso com a nossa natureza é uma ideia defendida pela Bíblia. Outro texto que fica muito claro isso é justamente quando Jesus realiza sua transfiguração. Jesus muda o seu corpo e as vestes acompanham a glória de Jesus. Então, essa realidade tem que ser presente na nossa mentalidade, de que as nossas vestes devem comunicar ao mundo o nosso estado de humilhação, nosso atual estado de humilhação e o nosso futuro estado de exaltação. Quando eu estava pensando sobre isso, a Agnes até me fez uma pergunta. A Agnes é minha namorada. Ela disse, considerando que a roupa deve ressaltar o nosso estado de humilhação, não seria correto a gente andar em farrapos, não? Andar com roupas totalmente rasgadas, como se fosse trajando vestes de menino. E eu disse que não, porque a história das vestes, ela não é só a história da humilhação humana, mas ela é a história da redenção humana. Então, há uma tensão entre a humilhação e a futura exaltação. A futura exaltação faz com que a gente entenda que o nosso corpo possui valor para Deus, logo a gente deve comunicar essa realidade ao mundo com as nossas roupas, certo? Só que a grande questão entra no seguinte: como comunicar humildade? Como comunicar humildade por meio das roupas? A ideia é que Deus estabeleceu um absoluto na vestimenta dele, e é a famosa túnica, né? O famoso shalak, que é basicamente uma veste que cobre todo o torso até as partes baixas, próximas ao joelho, indo aos pés. A ideia é que o seu corpo deve ser coberto para que a ferida no seu corpo não seja vista, a ferida no pecado, a grande ferida invisível do pecado não seja vista. E, ao mesmo tempo, os contornos não devem ser ressaltados. Os contornos do seu corpo não devem ser ressaltados por meio da sua roupa. Por quê? Porque nada adianta você cobrir todo o seu corpo com algo extremamente colado no seu corpo. No final das contas, você vai estar mostrando ele e querendo a exaltação de um corpo manchado. Então, a base de toda a nossa compreensão deve ser essa, que a roupa ela vem justamente como meio de reparação da nossa natureza decaída. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Ô Charmênio, Oi. o Matheus falou aí com a questão de andar mostrando o corpo mesmo com a roupa longa. E isso acontece muito, né? Demais. Porque, por exemplo, a Heloísa sabe os nomes das roupas, eu não sei. Ela fala da questão de saia lápis, calda de sereia e por aí vai. Qual seria o conselho ou qual seria
o testemunho, o conselho mesmo, que tu teria para as jovens cristãs, independentemente da congregação. Aqui nós estamos falando para cristãos e o modo de se portar. Você como mulher, claro que você observa bem mais no sentido certo da coisa do que vários homens que olham para a mulher. Ele não vai, às vezes ele não vai nem reclamar, ele vai achar bom, né? Mas você como mulher, como você diria para as meninas, para as irmãs que vão ouvir isso aqui, como elas devem se portar ou pensar nas suas roupas? É interessante quando tu tocaste no ponto assim, como é que a gente deve pensar, porque se a gente pensa no nosso pensamento, a gente pensa também no pensamento do próximo. Sim. Que é justamente a questão. Quando você passa, você quer que as pessoas vejam, nossa, que mulher bonita, ou você quer que diga misericórdia? Porque tem irmã que passa que nada no céu, você só pensa misericórdia, meu Deus, você sente vergonha alheia. E como o Matheus tinha falado, a roupa que a gente vai usar não tem que ser uma roupa que vai delinear todo o seu corpo. Você não vai se embalar a vácuo, como se fosse um café, não. Você vai ter que se vestir de forma a cobrir, de fato, as suas vergonhas, mas você também tem que anunciar que você está à espera de um Deus vivo. Ou seja, ninguém vai ter que botar um saco de batata, ninguém vai ter que se vestir de modo feio para poder afastar os olhares das outras pessoas, mas você tem que pensar que o olhar da outra pessoa tem que ser um olhar puro. E muitas vezes fica impossível de fazer isso se você apresenta uma mensagem que não é de pureza. Eu lembro quando eu era criança, eu já fui de contestar as coisas, de questionar desde criança. E eu lembro que uma irmã na igreja nos ensinando sobre modéstia disse até assim, olha, veja uma maçã, se você vai pegando, todo mundo vai pegando aquela maçã, vai pegando a maçã no final tá toda amassada, ninguém vai querer aquela maçã. Eu achei aquilo de uma infelicidade tão grande que eu disse, meu Deus do céu, mas a gente não é uma maçã, a gente não vai estar toda machucada. Eu conheci essa com laranja, viu? Com laranja, foi? Era, o rapaz chupou uma laranja, levou só o bagaço e levou a outra banda sem estar nem tocada. Aí perguntou pro pessoal lá, você chuparia essa laranja aqui, essa que já foi chupada, esse bagaço? Aí todo mundo, não. Aí pronto, uma pessoa que fica com muita gente é esse bagaço aqui. Mas se você parar pra reparar, isso é muito infeliz, gente. É Sim. muito infeliz, porque você faz com que a pessoa tenha a mentalidade que depois de muito tempo, depois de muito passar por certas experiências, você vai ser uma pessoa totalmente desprezível e sem nenhum valor. Isso. Primeiro, por que infeliz? Primeiro de tudo, porque nenhum de nós temos valor algum de nós mesmos. Nosso valor é atribuído por Cristo. Segundo, tem um grande pregador que ele usa a rosa nessa parábola, não sei se dá para chamar assim, ou de ilustração, e ele fala assim, Deus quer a rosa, Deus quer a laranja, Deus quer a maçã desprezada, entendeu? Só que você não vai fazer isso, você não vai ser essa laranja, você não vai buscar ser essa maçã, essa rosa desprezada, porque isso dói, porque isso sofre. Isso faz com que você passe por situações às quais você não deveria passar se você estivesse se portando, se vestindo de modéstia. Porque pare para pensar, se eu passo uma imagem de alguém modesto, de alguém que tem um vestir diferente, eu não vou andar na rua dificilmente, obviamente, né? Não vou andar na rua atraindo olhares mais maledicentes. Não estou com isso. De modo algum, eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente se porventura chegar, e eu espero que chegue, a pessoas não cristãs, não fiquem pensando que a roupa é determinante para, por exemplo, coisas como estupro, de modo algum. É um absurdo mulheres que chegam na delegacia e são perguntadas, por que você estava vestindo? A menos que seja para um fim de pesquisa científica, para mostrar assim que independente da roupa ocorre estupro, porque existe sim pesquisa que demonstram isso. Não pode achar que é por causa de uma roupa que o homem vai estuprar ou vai fazer qualquer violência, não. Sim. O homem faz isso porque ele é mau. É. Todavia, o olhar do homem, o pensamento do homem, mesmo aquele que não é um estuprador, aquele que não vai fazer nenhuma maldade, aquilo vai ser inevitável. Se eu estou me vestindo de uma forma convidativa, de uma forma extremamente atraente, de uma forma extremamente sensual.
como eu falei da lingerie logo no começo. Uhum. Tem uma moda hoje em dia, de fato, de usar lingerie, a mera lingerie na parte de cima. Estou dizendo que é feio? Não é feio, mas eu acredito, e a Bíblia nos mostra que tem coisas que a gente deve reservar para o casamento. Não é para estar exibindo no meio da rua, não é para estar exibindo nas redes sociais, não é para fazer do seu corpo ser uma vitrine, do seu Instagram ser uma vitrine e do seu corpo ser um produto. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção e até esse amor. E a gente tem que entender que muitas vezes isso vira até uma armadilha para a nossa própria vida. Eu gosto do exemplo de Absalão. Eu não sei se vocês lembram que a Bíblia descreve Absalão como um homem perfeito sem defeitos, da cabeça ao ponto dos pés. E eu não sei se vocês lembram de como ele morre. Ele morre justamente preso pelos cabelos. E é assim na vida também da mulher e do homem que gosta de se portar, mostrando o que tem, o que é, especialmente quanto à sua beleza. Você acaba atraindo relacionamentos fundamentados só no olhar, só na sua beleza, que vão te fazer sofrer lá na frente. Você acaba atraindo pessoas e pensando que essas pessoas só se interessam pelo seu exterior, e às vezes de fato isso acontece. Ou seja, você vai acabar se enveredando por caminhos aos quais você não deveria entrar, apenas se tivesse um pouco mais de modéstia, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de investimento de força e honra, Sim. como a palavra nos manda vestir. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Tem muita coisa, é muita coisa. Às vezes o assunto é muito pouco comentado, mas quando a gente vai escacaviando, vai cavando um pouquinho, a gente vai vendo que tem muita discussão. Emanuel, Fala comigo. a questão dos usos e costumes. Você falou que você tem, com certeza, experiência no assunto quando o tema é usos e costumes. Então eu vou fazer a pergunta mais complicada para você, certo? Nós já estamos aí com 36 minutos de gravação, já chega nos 40, para você ver que a gente bate 1 hora fácil, né? Emanuel, de acordo com a sua experiência vasta, qual é o traje de banho apropriado para os cristãos? E como Rapaz, isso é relevante para a nossa discussão? Repete, por favor, que cortou, Menezes. Ah, tá, eu vou repetir. Olha só. Qual é o impacto da roupa de banho errada no cristão? E que tipo de roupa de banho é mais propícia para os cristãos não defraudarem ninguém, não defraudarem o espírito e não passarem por alienados completos É a no mais meio da difícil praia mesmo, Emanuel. de Se Lucena? prepara. Rapaz, eu queria fazer um apontamento aqui primeiro sobre algo que o Matheus eu achei muito interessante. Ele falou a respeito de Romanos 3, onde nos diz que todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. E quando nós vamos ver o relato de Gênesis, quando o homem peca, a Bíblia diz que eles se sentiram envergonhados. Então, um apontamento interessante é que quando a glória de Deus ela se ausenta do homem por causa do pecado, o que resta é a vergonha. Então, a vulgaridade que há, a sensualidade que há em nosso meio, ou de modo geral, entre homens e mulheres, isso nada mais é do que a ausência dessa glória. Então, se nós somos cristãos, temos o nosso caráter transformado, ou pelo menos estamos naquele processo de transformação pelo qual o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, nós estamos passando, Paulo vai dizer que nós estamos
sendo transformados de glória em glória, conforme a imagem de Jesus. Então, se somos cristãos, se a moça é cristã, se o rapaz é cristão, isso é sinal de que essa glória, que outrora nós carecíamos dela, nós estávamos destituídos dela, ela tornou a nós por intermédio do Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3 de 2 Coríntios que nós vivemos numa dispensação ou num período de maior glória do que a antiga aliança. Então, uma pessoa que entende a necessidade de se vestir bem é uma pessoa que entende que ele é portador desta glória de Deus. Então, essa glória de Deus ela é restaurada em nós. Mateus falou algo sobre a tipologia, né? O que as vestes tipificam futuramente, que é a nossa redenção, e é também o antídoto da nossa queda. Então nós vemos aí uma via de mão dupla. Aponta para a necessidade de nós cobrirmos a nossa vergonha pela ausência de glória, que faz parte da nossa natureza humana, e ao mesmo tempo aponta para a nossa transformação total e completa na glorificação, que é quando nós seremos transformados, veremos a Cristo e seremos semelhantes a Ele, conforme está em 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Então, tendo lançado esse fundamento, Menezes, eu vou responder a sua pergunta. Como diz nosso querido pastor Eudes, dura coisa você me pede. Ele diz isso mesmo. Parafraseando o Elias, né, o profeta Elias. Dura coisa você me pede, você me pergunta. Mas assim, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo ele vai encorajar os Tessalonicenses a cada um saber possuir o seu corpo em santificação e honra. Então, eu acredito que não é oportuno nós taxarmos aqui, fechar e estabelecer uma norma. Olha, o crente não pode se vestir na praia, né, como é o assunto aí que você me sugeriu, dessa maneira, ou não pode se vestir daquela maneira. Mas eu acho que cada um deve saber possuir o seu próprio corpo. Se a moça, se o rapaz sabe que com determinados trajes ele vai ou ela vai chamar a atenção daqueles que ali estão para si, e essa atenção que vai ser chamada vai provocar pecado, vai provocar, ou a própria forma como se veste vai ser uma forma sensual, chamativa, atrativa, eu acredito que os tais devem evitar determinadas vestimentas. Mas o que é que nós enfrentamos? Como a Charmaine bem pontuou, a nossa sociedade é uma sociedade egocêntrica, onde as pessoas se vestem, agem para se autossatisfazer. Eu acho interessante um escritor chinês chamado Watchman Nee. Nee vai falar que todo pecado é, em algum sentido, a satisfação do ego. Então, tomando por base isso, nós entendemos que no momento que você se veste, você vai à praia, você vai ao shopping, ou mesmo à igreja, na intenção de satisfazer o seu ego de alguma maneira, esse modo de se vestir, ele vai acabar sendo pecaminoso para você. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Eu acho interessante, certa vez, agora isso aqui é uma experiência que marcou a minha vida. Certa escola dominical, um jovem, eu era professor auxiliar na classe de escola bíblica dos jovens. E a minha adjunta, lógico, uma mulher, uma moça, uma jovem. E um moço perguntou, Manuel, uma pergunta bem simples. É pecado eu ficar sem camisa dentro de casa? Na hora que eu ia responder, a irmã tomou a frente e disse assim,
Se Deus não estiver vendo, então não é pecado. Ah, tá. A resposta Simples. foi tão incoerente. Eu não costumo fazer isso até hoje, isso faz 11 anos. Até hoje eu não costumo fazer isso. E na época eu não costumava, mas eu tive que desfazer o que ela falou. Eu disse, olha, a questão não é o fato de Deus ver ou não, porque Deus lhe vê tomando banho, certo? Deus vê você sem roupa, tomando banho, e você não peca por isso. A questão é o seu testemunho diante dos infiéis, daqueles que não creem. O modo como você se veste afeta muito no modo como o mundo olha para nós. Então, se for oportuno, se for coerente, se não for chamar a atenção de ninguém em questões de sensualidade, não tem problema algum. Eu disse ao jovem, você ficar sem camisa dentro de casa, certo? Às vezes são questiúnculas, são questões tão pequenas que às vezes nós nos prendemos e esquecemos o essencial. Muitos dos pecados que nós lidamos todos os dias não são pecados pelo simples ato em si. Não é o simples ato de você colocar uma camiseta, o simples ato de você colocar uma bermuda, um short, mas o sentimento que está por detrás, aquilo que nos motiva por detrás a proceder daquela maneira. Então, se nós, irmãos, você que está nos escutando, os irmãos aqui que fazem parte da bancada, se nós atentássemos mais para o nosso interior, para as motivações do nosso coração, nós evitaríamos muitas vestes, muitas palavras, muitos procederes que são inadequados para um servo de Deus. Não só no que diz respeito à questão dos usos e costumes, mas o procedimento em si. Se nós policiarmos mais o nosso coração, meus irmãos, nós vamos falar melhor, nós vamos nos vestir melhor, nós vamos tratar melhor os irmãos que estão conosco e vamos evitar muito pecados que às vezes nós nutrimos no nosso dia a dia e nem ao menos nos apercebemos para isso. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Charmênia, as tuas considerações finais sobre o tema. Eu sei que tu tem um ponto que é bem crítico, a gente pode até fazer um só sobre isso, só sobre esse tema, que dá um podcast tranquilo, sobre a questão da roupa, feminismo e feminilidade, né? É bem por aí. É o seguinte, minhas irmãs que estão escutando, e até as meninas que não são cristãs, ou mesmo as cristãs, que têm alguma simpatia com o movimento feminista, o que é que acontece? Quando a gente vê um movimento de muita força, que está com muita pujança nacional ou internacional, a gente vê o lado bom dele. A gente vê, por exemplo, que o feminismo quer uma igualdade entre homens e mulheres. Só que uma igualdade que não é baseada em Cristo e na sua palavra, ela vai nos levar ao fracasso, vai nos levar à tristeza, vai nos levar à própria destruição. Então, da mesma forma que o feminismo quer, por exemplo, liberdade sexual das mulheres igual à dos homens, ela está querendo, por exemplo, o modo de vestir das mulheres igual ao dos homens, mas a gente vê que a gente vai cair num pecado, da mesma forma que eles nivelam por baixo essa liberdade sexual que nem os homens deveriam ter, porque o mandamento de Deus é para os homens e para as mulheres se guardarem para o casamento, para serem uma só carne após o casamento, porque o casamento é a maior demonstração de Cristo e da igreja. Assim também tem que ser os nossos corpos. Os nossos corpos são templo do Espírito Santo. A gente não vai querer o templo do Espírito Santo para que as outras pessoas queiram destruí-lo. Porque é assim que acontece quando a gente se veste de modo a ser cobiçado. A gente está se vestindo de modo a ser destruído. Eu não estou com isso. Novamente, volta àquela questão do estupro, dessas coisas. Não é isso. Mas é questão de levantar, de gerar, de chamar a atenção para um olhar que vai ser um olhar destrutivo, que vai ter palavras vulgares, que vai ter atrações vulgares, vai ter algo que não glorifica ao Deus.
Então, que até nosso corpo, até nosso vestimento, até a nossa forma de se arrumar, seja uma forma para a glória de Deus. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Mateus, o símbolo, a roupa e a igreja. Certo. Eu queria retomar algumas coisas que foram faladas para fechar minha fala dessa forma, ok? Eu entendo que o problema da roupa é um problema que não remete apenas à questão da sexualização, certo? Eu entendo que um problema da roupa que muitas vezes é desconsiderado é justamente o fato de que com ela, muitas vezes buscamos comunicar uma falsidade. Que falsidade é essa? É de que há glória no corpo. Isso é uma falsidade. A gente mente com as vestes. Então, a gente mente com as vestes quando a gente quer trazer glória para uma realidade decaída, e manchada e ferida. E eu digo isso porque isso é relevante. Geralmente, quando a gente associa que o problema da roupa é apenas de sexualização, a gente visualiza que o problema é somente das mulheres. Então, por quê? Porque as mulheres se utilizam mais desse imaginário ou desse símbolo de sexualização. Mas o problema da roupa não é só de sexualização, e por isso o problema com as vestes também acaba englobando os homens. Os homens têm que estar bastante atentos a isso. Eu também quero pontuar que a glória do nosso corpo, por mais que tenha sido manchada e por mais que tenha sido esteja nessa situação de ferida, ela é meio que restaurada, de certa forma. Ela é reconstruída parcialmente. Por meio de quê? Por meio da relação com o seu cônjuge. Por isso que a Manuel trouxe uma questão aqui que é de perfeito, questão perfeita a ser pontuada, que é o fato de, por mais que o nosso corpo ele esteja manchado por conta do pecado, nós podemos nos expor ao nosso cônjuge em espaços privados. E por que isso acontece? Porque a nossa relação, a união da nossa relação, remete a atributos divinos, a própria Trindade. E remeter a esses atributos faz com que a nossa glória seja reconstruída parcialmente e eclipse, de certa forma, a vergonha dos nossos corpos. Então, entenda que a veste, ela tem a função de cobrir a vergonha, mas ao mesmo tempo a vergonha ela pode ser reconstruída, ela é reconstruída por meio da relação, da unidade da relação entre corpos, entre marido e mulher, onde ambos não se objetificam. Então, trazendo essas questões, quero deixar claro o seguinte: no início, o corpo anunciava glória. No tempo presente e no futuro, as vestes anunciaram glória. As vestes do Cordeiro anunciaram glória. Então, o nosso estado de redenção não é um retorno à nudez, tá certo? Tem gente que pensa isso. E retornaremos à nudez. Mas o nosso estado de redenção fará com que a nossa glória total resida nas roupas, nas vestes do Cordeiro. Isso é o que trará glória ao nosso corpo glorificado. Nós ganharemos o corpo glorificado, por quê? Porque fomos redimidos. E redimidos por meio de vestes de Cristo. E por último, eu gostaria de encerrar somente com uma questão, que é a questão que a gente também deve olhar para além das motivações. Eu creio que as motivações são o cerne do problema, mas muitas vezes as pessoas tentam fugir da responsabilidade dizendo que não tinha a motivação de seduzir tal pessoa ou de trazer pecado a tal pessoa. Só que a gente, como cristão, a gente deve estar atento para o fato que a nossa roupa carrega um símbolo cultural. Um símbolo cultural para uma determinada localidade específica. Então, uma roupa vai comunicar sensualidade a um grupo. E mesmo que eu esteja alheio a esse fato, e desconsiderando ou inconsciente desse fato, eu estou induzindo uma pessoa ao pecado, certo? E pegando a fala de Charmaine, que eu concordo perfeitamente, ninguém pode ser culpado por estupro. No sentido de, a pessoa que é estuprada não pode ser culpada pelo estupro causado. Só que vamos ir para uma situação um pouco mais branda. Eu causar sensualidade à minha namorada por meio das minhas vestimentas. Eu sou responsável por isso? Eu entendo que até certo ponto, sim, eu sou. Se eu utilizei as vestimentas que carregam um símbolo cultural e significam
sensualidade, então eu sou até certo ponto. Mas ela também é. E onde começa a responsabilidade de um e termina a responsabilidade do outro? Eu entendo que o desejo que eu suscito nela é da minha responsabilidade, mas o que ela fará com esse desejo é da responsabilidade dela, porque ela é um ser volitivo que pode refrear a vontade dela a qualquer momento. Por isso que é inadmissível alguém dizer que o estuprador foi impulsionado de forma determinista a estuprar tal pessoa. Não, ele tinha capacidade de retroagir em relação à sua ação. Se ele não fez, a responsabilidade é dele, a culpa é dele. Então, eu queria deixar isso de fato. Eu sei que é um assunto muito extenso, tentei sintetizar o máximo possível. Daria uns 3 podcasts, mas agradeço pela oportunidade e a gente tá aí para futuras conversas. Massa. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Emanuel, Vamos lá, vamos encerrar. a igreja, a roupa e a salvação. Por muito tempo, e até hoje mesmo, essa questão das vestes tem sido muito atrelada à salvação. Só que quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que a salvação é uma obra que Cristo, Ele quem faz por nós. Nós não somos executores da salvação. E para os irmãos calvinistas que estão nos assistindo, nos escutando, não comemorem, certo? Porque isso é teologia bíblica, certo? Tanto arminianos quanto calvinistas creem da mesma forma. É Deus quem salva o homem não salva a si mesmo, certo? Se você pensava que o arminianismo prega que o homem se salva, você foi iludido até hoje. Então vamos lá. O homem não pode salvar a si mesmo, o homem não nasce de novo por si mesmo. Isso a Bíblia diz em João 1, 12, 13, 14. Certo? Não é pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas de Deus, que nós nos tornamos filhos de Deus. Embora nós que recebemos a Jesus ou aceitamos a Jesus, como o texto de João 12, ele vai demonstrar. Mas veja só, a salvação é uma obra de Deus. É Deus quem nos salva. Então, se é Deus quem nos salva, logo as nossas obras, elas não vão nos influenciar na salvação. Embora, ou melhor, porém, as nossas obras apontam para aquilo em que nos tornamos. Se nós fomos salvos, nós vamos demonstrar isso através da nossa vivência diária. Nós vamos demonstrar através do nosso testemunho, do nosso procedimento, que somos salvos. Então, eu quero encerrar minha participação apontando para o que Paulo ele vai demonstrar lá em Romanos, aliás, em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14. Julgai entre vós, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu, ou não nos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? 15. E que tratando-se da mulher é para ela uma glória. O que é que Paulo está ensinando aqui? Que há uma distinção característica do homem e da mulher. Então, o salvo, aquele que é salvo por Jesus, ele tem em sua mente a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai apontar para ele aquilo que, ou melhor, o modo como ele deve proceder, certo? De acordo com a própria natureza que Deus ele colocou em nós. O homem, ele precisa se vestir como homem, se vestir como tal, destacando sua masculinidade. A mulher deve se vestir como tal, destacando sua feminilidade. Não é porque a mulher é salva que ela vai deixar a sua vaidade natural.
Não é porque ela é salva que ela vai perder o desejo de se arrumar, de se ajeitar, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Não, 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 não. A mulher não pode aniquilar isso. Certo, minha irmã? Você que está nos assistindo, nos escutando, continue se ajeitando, dando aquele jeito, aquele tapinha no cabelo, colocando aquele blushzinho, certo? Você sabe se arrumar, você sabe se vestir. Então, não é pecado. Tá bom? Não é pecado. E outra coisa, isso aqui que eu vou dizer vai ser bastante polêmico, e eu me responsabilizo pelo que eu vou dizer. Às vezes a gente fala que é pecado você usar certas coisas porque a igreja diz que não use, então é o pecado da desobediência. Mas eu lhes afirmo com certeza que não é pecado de desobediência. Por quê? Os discípulos estavam desobedecendo às tradições dos fariseus, dos homens. E Jesus, ele vai, digamos que, inocentá-los. Por quê? Eles estavam desobedecendo tradições humanas, normas humanas. Então, o pecado não é você desobedecer, mas o pecado é as consequências que essa desobediência vai trazer para a comunidade local. Se na sua comunidade local, a sua, digamos, não obediência aos usos, costumes, às normas, vai trazer dissensão na sua comunidade local, você vai pecar não pelo desuso ou pelo uso, mas por causa da dissensão que você causou. Certo? Então, em suma, em resumo, eu estou resumindo aqui o meu pensamento a respeito de usos e costumes. Você que congrega numa igreja, que tem normas, que tem costumes, se você se sente bem lá, se você serve a Deus bem lá, se você serve a comunidade, eu peço a você, faça um sacrifíciozinho, obedeça para que não gere dissensões na sua comunidade local e que você continue sendo efetivo na sua comunidade de fé, certo? Então, vestes não interferem na salvação, mas aponta para um caráter transformado, para um caráter salvo, e você que está numa igreja, que adota normas e costumes em relação a vestimentas, continue lá se você se sente bem, se você serve bem a comunidade, se você é edificado lá e edifica a comunidade, evite dissensões, evite heresias, que no sentido original tem esse tom de dissensão, de divisão, evite heresias, mas entenda que isso não vai interferir na sua salvação. Pelo contrário, aponta para um caráter que já foi transformado por Jesus ou não. Deus abençoe vocês, meus irmãos, meus amigos que aqui estão, Charmênia, Menezes, Amém. Mateus. Um abraço para vocês em nome de Jesus. Essas meias não são compridas. Sou contra meias compridas. Não está vestida apropriadamente. Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado é usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? Amém. Amém. Eu queria só Sou terminar aqui. pentecostal, viu? Eu Ó. termino com tudo em nome de Jesus. O caba sabe na hora. O pentecostal ele fala e vai puxando. E Oh. aleluia. Olha só pra gente concluir, tá, pessoal? Eu queria só deixar aqui o texto de Apocalipse, capítulo 3, né, versos 17 e 18. Cristo está falando à igreja em Laodiceia. E ele vai mostrar que eles nem eram frios nem quentes. Eles eram mornos. E aí ele diz que vai vomitá-los, certo? Os mornos. E ele diz assim: vocês dizem que são ricos e que nada tem falta. Só que vocês não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. E uma das coisas que Cristo diz é que compre de mim roupas brancas, vestes brancas. É claro que isso é uma fala em que mostra a pureza no vestir, né? A pureza no olhar. Quando ele fala colírio, quando ele fala veste, então ele está falando as questões da nossa vida, elas devem ser puras. E aí, você queira ou não, a grande questão é até que ponto eu vou conseguir matar o meu eu para que Cristo prevaleça na minha vida.
Então, se nós podemos passar algo hoje aqui, é que a grande questão da modéstia está na morte do eu, no entendimento do símbolo, no entendimento do pensamento do outro, no fato de se negar, de negar a si mesmo. Assim nós vamos estar cumprindo a lei de Cristo. Então que Deus nos ajude, que nós possamos ser maduros espiritualmente falando. O maior público nosso é de jovens, então vocês são fortes, vocês estão no começo da vida, né? Então vocês têm muita coisa pela frente. Então que Deus nos abençoe. Até o próximo Bona Consciência, se Deus assim nos permitir. Até mais, galera. Foi uma bênção ter gravado com vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.